Alô, gente de todo o Brasil. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Onde você estiver, quero te agradecer pelos seus inscritos, os novos inscritos. Quero te agradecer por tudo que eu tenho recebido. Eu tenho lido os seus comentários. Estou sempre atento a tudo. E eu te agradeço de todo o coração. Vai o meu abraço a você, meu irmão e minha irmã. Eu tenho uma palavra para nós não perder muito tempo, e eu tenho uma palavra para nós. E o título da mensagem é essa: qual é o verdadeiro evangelho? Pelo que eu vejo 4. Eu estou vendo 4 evangelhos. Eu não nisso, mas 4 evangelhos. As religiões, o sistema religioso prega um evangelho da lei. Prega Moisés. Moisés é evangelho, mas é o que eles pregam. Pedro prega o evangelho da circuncisão. 2. O apóstolo Paulo prega o evangelho da incircuncisão. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Pedro continuou pregando o evangelho da circuncisão e o apóstolo Paulo pregando o evangelho da incircuncisão. São 3. Existe aí um tal de evangelho eterno. Não sei. Criaram o evangelho eterno. Então, na verdade, qual é o evangelho verdadeiro? As religiões pregam Moisés. Tudo que foi exterminado acabou na cruz de Cristo. Jesus veio para pôr fim na lei. Ele veio primeiro e cumpriu a lei. 5:17 de Mateus. Quando os homens disseram que ele estava... Não, ele disse, não, eu vim cumprir. Eu estou aqui cumprindo a lei. Mas os homens não entenderam. Porque o ministério dele era um ministério completamente diferente dos ministérios do sacerdote, sumo sacerdote, dos anciões daquele tempo. Jesus curava. Jesus expulsava espíritos impuros. Jesus ressuscitava mortos. E eles não faziam nada. Porque o apóstolo Paulo disse no capítulo 4 de Coríntios, de versículo 20, que o evangelho não é somente em palavra, mas sim em poder. É composto em poder. Não é somente palavra, só palavra. Constitui em poder. 4:20 de 1 Coríntios. Mas o que nós vemos dentro desses movimentos é só palavra. É só blá, blá, blá. Eu não vejo cura nenhuma. Não vejo milagre nenhum. Não vejo nenhum paralítico entrar e sair andando. Não vejo nenhum cego entrar saindo. Um mudo, um surdo entrar e sair falando. Não vejo nenhum morto ser ressuscitado. E o evangelho é poder. 1:16 de Romanos, diz o apóstolo Paulo. Não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas qual é o evangelho verdadeiro? Bom, as denominações pregam Moisés. Esse prega dízimo e oferta. É Moisés. Esse prega, além disso, unção com óleo. Unção com óleo é somente para sacerdote e rei. Isso continua. A apresentação de criança é da lei. Está lá, somente o primeiro filho era apresentado. Nós podemos ver isso lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, 26, 27, nós encontramos que Simeão
tomou o menino Jesus nos braços e apresentou, era um costume da lei. Hoje eles traz menino, menina, todo, e era só um, o primogênito. O primeiro filho, homem, masculino, era apresentado. Hoje, eles fazem jejum. Isso é da lei. Reunião de oração, círculo de oração, mesa de oração, tal. Isso é judaísmo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso, os judeus tinham horário, hora marcada, como Pedro e João ia às 3h09, 3h da tarde, eles iam para a oração. Era um costume judaico, que até hoje eles têm por costume ficar batendo a cabeça lá no muro da lamentação, socando ali, colocando nas brechas ali das pedras, os bilhetes com pedidos, e clamando que nós queremos o Messias já veio, já voltou, acabou. Não adianta lamentar mais, que Deus não ouve mais essa lamentação, isso já se foi. Mas as religiões estão ligadas nas leis de Moisés. Então isso é um evangelho para eles. Batismo, mergulhar, passar a pessoa pela água. Isso foi dado, esse ministério, a João. João batizava os judeus. Não batizava gentio, era só os judeus que tinham que passar por esse ritual da purificação, simbolizava purificação, porque a água purificava, era símbolo de purificação para os judeus, que se você não sabia, você passa a saber. A água não tira pecado, que tira pecado, que tirou, aliás, não que tira, que tirou, que já passou. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não haveria remissão. O pecado não seria remido, não seria tirado. Então, se pega as cartas de Pedro, de João, Tiago, Filipe, o que eles pregavam? A continuação do que pregava Jesus de Nazaré. Jesus, quando viveu nos dias da sua carne, ele ensinou aos seus discípulos, ide por todo mundo. No capítulo 28, 19 e 20 de Mateus, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando. Continua batizando. Foi o que ele disse. E eles permaneceram, porque o templo estava de pé. Então, o evangelho da circuncisão estava nas mãos dos apóstolos. Eles continuavam circuncidando os homens, continuavam tirando o dízimo, batizando as pessoas nas águas, continuava fazendo o mesmo ritual que fazia o judaísmo. Mas o apóstolo Paulo foi dado o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado a ele no céu. Ele não recebeu, como capítulo 1, versículo 12 de Gálatas, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas foi do alto. Nós vemos no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele foi levado, ele diz que não sei se foi fora, se foi do Espírito, se foi na carne, e ele não sabe. Ele sabe que ele foi até o terceiro céu e ouviu toda a revelação que Deus tinha para ele. Por isso ele diz no capítulo 16 e 25 de Romano, tudo isso eu digo segundo o meu. Ele não está dizendo o evangelho de mais alguém, segundo o meu evangelho. E ele ainda disse mais. Ele disse mais, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 7 e 8. Ainda que outro pregar um evangelho diferente desse que eu tenho pregado. Seja o quê? Anátema. Seja o evangelho de maldição. Então não existe um outro evangelho além do evangelho de Paulo. Ele foi o único. Agora estão dizendo por aí que apareceu um anjo pregando o evangelho. Mas que evangelho é esse que esse anjo está pregando? Então isso
está servindo para confundir a cabeça do povo. Eu conheço pastor que era pastor, passou da graça, e eu assisti várias vezes, eu não vou dizer o nome dele, e agora ele se tornou, né, um ateu, ateísta. Não ele. Eu vi 3 deles que estavam na graça e por causa dessas confusão se tornaram ateu. Eu não acredito mais neste livro por causa dessa confusão. A religião prega Moisés. Misturado com Moisés, eles pregam também as cartas dos apóstolos. Prega os 4, Mateus, Marcos e Lucas, que é velha aliança, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, porque o testador estava vivo. Enquanto o testador está vivo, não tem validade nenhuma. Hebreus capítulo 9, versículo 16, ali confirma, quando o testador morreu, ali passou a ser, então, novo. Dali em diante passou a ser novo, mas para trás é tudo velha aliança. E é o que as religiões pregam. Então esse é o evangelho deles. Então eles misturam ali lei, mistura ali também os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, mistura as cartas dos apóstolos, eles fazem uma salada. Agora eles vêm, entra também no Evangelho da Graça, que é o Evangelho de Paulo, que é o verdadeiro, e agora também estão indo para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Diz que um tal de Evangelho eterno. Deus nunca permitiu que o Evangelho fosse pregado por anjo nenhum. Ali na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ali está escrito que o Evangelho tem que ser pregado pelo homem, pela mulher, se levanta de pé e testemunha a sua vida, o que eu era e o que eu sou, quem me viu e quem me vê hoje. Então Deus quer que o Evangelho seja pregado por experiência própria, por isso Ele nunca permitiu que o Evangelho fosse pregado por anjo. Anjo está ao ministério, são ministros de Deus, Deus não permitiu. Agora, como apareceu um anjo pregando o Evangelho eterno? Que Evangelho eterno é esse? O Evangelho eterno que eu conheço está no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13, que permanece para sempre o amor, a esperança e a fé. A fé, a esperança e o amor. Esse dura para sempre. Esse é o Evangelho da Graça. Esse é o Evangelho eterno que eu conheço. Mas o anjo apareceu com um livro na mão, anunciando o Evangelho eterno. Mas que Evangelho eterno é esse? Será que ele estava pregando um outro Evangelho? Sendo que Paulo diz, qualquer um que pregar outro Evangelho, além desse, que está no capítulo 1, 7 e 8 de Gálatas, seja maldição. Então, meu irmão, não se confunda. Não se confunda com esses movimentos por aí, Evangelho eterno. O anjo não disse nada. E outra, Apocalipse não tem nada a ver com nós. Apocalipse ficou para trás. Apocalipse foi para 7 sinagogas da Ásia Menor. Não tem nada a ver com nós, Brasil. Ali foi um alerta para os irmãos, para os judeus que estavam vivendo naquela região. Ali está baseado em Ezequiel e Daniel, então ele alertou, mandou as 7, teve um remetente, um destinatário, já foi, isso acabou, isso já não existe mais, isso já foi consumado. Isso não tem mais nada a ver com nós. Então por que vamos falar, irmão, temos o Evangelho eterno? Que Evangelho eterno é esse? O que fala esse Evangelho eterno? Será que existe um outro Jesus que vai vir depois desse? Será que vai ter um outro? Então, meu irmão, cuidado. Cuidado, fique com o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou.
O evangelho verdadeiro, ainda que nós, apóstolos, ele citou até mesmo ele, se eu pregar um evangelho diferente desse que eu recebi do céu, eu pregar diferente seja maldição. Aí ele ainda foi um pouco mais além. Ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, seja maldição. Então, cuidado com esse negócio de evangelho eterno. Que não existe evangelho eterno, senão o evangelho do apóstolo Paulo, porque ele pregou para o mundo gentil. Fé, amor e a esperança. Então nós temos essas três coisas, é o que permanece. Porque todas as coisas teriam fim, ia findar, mas essas três coisas permaneceriam para sempre. Então, você tem dúvida sobre isso? Por que tem que aparecer um anjo pregando um outro, sendo que não pode? O próprio apóstolo Paulo diz que não pode ser pregado um outro evangelho além daquele. Se ele não tivesse citado o anjo, mas ele citou, ele foi bem claro. Se nós, apóstolos, nós pregar diferente, ou se um anjo descer, não é para ser aceito. É anátema, é maldição. Então por que lá no capítulo 14, versículo 6, lá de Apocalipse, aparece um anjo voando com o livro na mão, pregando o evangelho eterno? Mas que evangelho eterno é esse? O que significa esse evangelho eterno? Eterno são as cartas do apóstolo Paulo para o mundo gentil. Eu creio dessa forma. Eu não creio em Apocalipse, porque Apocalipse não foi escrito para nós. Nós, gentil, nós brasileiros viemos 1.500 anos depois, aliás, 2.000 anos depois, nós surgimos. O que nós temos a ver com Apocalipse? Então, o povo faz essa confusão, mistura a lei de Moisés com os evangelhos de Cristo, aliás, de Jesus de Nazaré, com os evangelhos dos apóstolos, com as cartas de Paulo e com Apocalipse. Faz uma salada e muita gente tem se tornado ateus por causa desta confusão que tem estado na cabeça dos outros. Mas, meu irmão, você está ouvindo um homem que é realista, e eu conheço, eu falo por conhecimento. Eu fui 40 anos pastor. Eu dirigi no Brasil, em vários lugares fora do Brasil. E eu aqui estou para te orientar. Cuidado, fique com o evangelho verdadeiro de Paulo, o evangelho da graça, que é o evangelho de Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro evangelho para as nossas vidas. Se você gostou dessa mensagem, curte, graça e paz para todos. Tchau, tchau. Até breve.